E se este vídeo não tivesse aparecido diante de você por acaso? Não digo isso para alimentar superstição, nem para fingir que cada acontecimento é uma mensagem secreta do universo. Mas talvez exista algo importante no fato de você ter parado aqui justamente agora. Talvez você estivesse procurando uma resposta. Talvez estivesse cansado de ouvir as mesmas frases. Talvez tenha chegado até este vídeo depois de um dia difícil, de uma decisão adiada ou de uma sensação que não consegue explicar. Carl Jung chamou de sincronicidade a coincidência significativa entre um estado interior e um acontecimento externo. Não é uma prova de que tudo está predestinado. É a possibilidade de que alguns encontros, imagens e acontecimentos ganhem significado porque encontram você em um momento de abertura. E talvez este seja um desses momentos. Não porque este vídeo tenha poderes sobre a sua vida, mas porque alguma parte de você pode estar pronta para escutar aquilo que vinha tentando evitar. Essa é a parte que quase ninguém quer admitir. Algumas mensagens só conseguem nos alcançar quando estamos preparados para parar de fugir. Você pode ouvir uma mesma frase dezenas de vezes e não sentir nada. Até que, em determinado momento, uma palavra atravessa a defesa. Um pensamento toca uma ferida. Uma pergunta faz silêncio dentro de você. E, de repente, algo muda. Não necessariamente do lado de fora. Talvez ninguém perceba. Você continua sentado no mesmo lugar, com a mesma rotina, os mesmos problemas e as mesmas responsabilidades. Mas por dentro, alguma coisa se desloca. A antiga explicação já não basta. A mentira confortável começa a perder força. E você percebe que durante muito tempo chamou de destino aquilo que talvez fosse apenas um padrão inconsciente. Por isso, permaneça até o final. Não porque uma promessa mágica será feita, nem porque existe uma fórmula capaz de resolver sua vida em poucos minutos, mas porque vamos examinar uma pergunta que pode ser desconfortável e libertadora. Você está vivendo de acordo com quem realmente é ou apenas desempenhando o papel que aprendeu a representar? Se essa mensagem está fazendo sentido na sua vida, inscreva-se no canal Jung Eterno, dê o seu like e comente o que você está sentindo neste momento. Sua participação ajuda esta reflexão a alcançar outras pessoas que também podem estar vivendo uma transformação silenciosa. E continue comigo, porque a resposta começa em um lugar que você talvez tenha evitado durante anos: o encontro com a sua própria máscara. A versão de você que está ouvindo estas palavras não existirá exatamente da mesma forma amanhã. Seu corpo muda, seus pensamentos mudam, suas prioridades se reorganizam, algumas células desaparecem, novas surgem, experiências alteram sua percepção e até aquilo que parecia definitivo pode perder o significado. A pessoa que você era ontem já não existe completamente. E a pessoa que será amanhã ainda não chegou. Existe apenas este momento, este instante em que você pode perceber algo que estava tentando ignorar. A maioria das pessoas atravessa a vida sem realmente habitar o presente. Vive presa entre o arrependimento do que passou e a ansiedade pelo que ainda não aconteceu. Trabalha pensando no descanso, descansa pensando nas obrigações. Conversa com alguém enquanto imagina a próxima tarefa. E então os anos passam. Um dia, a pessoa olha para trás e percebe que esteve presente em quase tudo, mas não esteve verdadeiramente em si mesma. É possível ter uma casa e não se sentir em casa. Ter uma carreira e não sentir propósito. Ter pessoas ao redor e ainda carregar uma solidão que ninguém consegue alcançar. É possível cumprir todos os protocolos de uma vida considerada bem-sucedida e ainda assim sentir que algo essencial ficou para trás. Foi isso que aconteceu com um homem que conheci, um profissional de 45 anos, bem-sucedido, segundo todos os critérios externos. Tinha um cargo importante, uma casa confortável, um carro que despertava admiração e uma rotina que muitas pessoas desejariam.
Mas, durante uma reunião, enquanto observava gráficos e projeções, uma onda de vazio o atravessou. Não era apenas cansaço, era a sensação de que ele havia desaparecido dentro da própria vida. Ele foi ao banheiro, trancou a porta e chorou. Não por causa de uma notícia específica, não por ter perdido algo naquele dia. Chorou porque, naquele momento, percebeu que vinha construindo uma escada inteira sem nunca perguntar se queria chegar ao topo. Aquele choro não resolveu tudo. Ele não pediu demissão imediatamente, não abandonou sua vida de uma hora para outra e não encontrou uma resposta pronta. Mas alguma coisa começou naquele banheiro. A consciência de que não poderia continuar fingindo que estava tudo bem. A transformação não começou quando ele mudou de emprego. Começou quando parou de mentir sobre o próprio vazio. E talvez você também esteja diante de uma pergunta semelhante. Você está vivendo ou apenas funcionando? Funcionando para pagar contas. Funcionando para cumprir expectativas. Funcionando para manter a aparência de equilíbrio. Funcionando para que ninguém perceba que por dentro você já não sabe exatamente quem é. Jung chamou de persona a máscara social que usamos para ocupar diferentes lugares no mundo. Existe a persona profissional, a persona familiar, a persona do amigo forte, da pessoa sempre disponível, do indivíduo que nunca precisa de ajuda. A persona não é necessariamente ruim. Precisamos de papéis sociais para conviver, trabalhar e participar da comunidade. O perigo começa quando você esquece que está usando uma máscara, quando a persona deixa de ser uma ferramenta e se torna uma prisão. Quando você passa tanto tempo sendo aquilo que esperam que você seja, que já não consegue distinguir sua voz verdadeira das vozes que foram colocadas dentro da sua cabeça. Você pode ter se tornado o filho obediente, o parceiro compreensivo, o profissional incansável, a mãe que suporta tudo, o pai que nunca demonstra fraqueza. Talvez todos elogiem essa versão de você. Mas quem você é quando não precisa impressionar ninguém? Quem você é quando não está resolvendo problemas, atendendo expectativas ou provando o seu valor? Essa pergunta pode abrir uma ferida. Porque às vezes, admitir que você não sabe quem é parece mais assustador do que continuar representando um papel conhecido. Mas existe uma verdade importante. Você não é a sua máscara. Você é maior do que o personagem que criou para ser aceito. E para descobrir isso, precisará olhar para tudo aquilo que foi excluído da imagem que construiu. Essa é a sombra. A sombra contém o que você rejeitou em si mesmo, a raiva que aprendeu a esconder, a ambição que considerou inadequada, a tristeza que não teve espaço para existir. O desejo de dizer não, a vontade de abandonar um caminho, a coragem de ser diferente. Mas existe algo ainda mais surpreendente. A sombra não guarda apenas seus aspectos difíceis. Ela também pode guardar sua força. Talvez você tenha escondido sua inteligência porque destacar-se provocava críticas. Talvez tenha reduzido seus sonhos para não incomodar. Talvez tenha aprendido que ser muito intenso, muito criativo ou muito livre era perigoso. Então você apagou sua luz para caber no ambiente. E tudo o que foi apagado foi enviado para a sombra. Por isso, integrar a sombra não significa apenas aceitar seus defeitos. Significa resgatar as partes de você que foram exiladas para que os outros se sentissem confortáveis. Você não precisa se tornar uma pessoa agressiva para recuperar sua raiva. Precisa aprender a usar essa energia para estabelecer limites. Não precisa abandonar toda a ambição para deixar de ser egoísta. Precisa descobrir quais desejos são realmente seus e quais nasceram apenas da necessidade de provar valor. Não precisa eliminar o medo. Precisa impedir que ele tome todas as decisões. Pense em uma mulher que passou anos acreditando que sua raiva era vergonhosa. Cresceu em um ambiente em que ser boa significava suportar, sorrir e não confrontar ninguém.
Ela engoliu desrespeitos no trabalho, abusos emocionais em relacionamentos e críticas que nunca deveria ter aceitado. Acreditava que estava sendo paciente. Na verdade, estava abandonando a si mesma. Um dia, depois de mais uma situação de humilhação, ela estabeleceu um limite. Não foi perfeito. Ela gritou, perdeu o controle e acabou sendo demitida. Foi um período difícil, mas pela primeira vez, ela percebeu que sua raiva não era um monstro. Era uma energia que mostrava que seus limites haviam sido ultrapassados. Com o tempo, ela transformou aquela energia em determinação. Começou um pequeno negócio. Aprendeu a negociar. Parou de aceitar qualquer tratamento. A parte que ela chamava de problema tornou-se uma fonte de força quando foi integrada com consciência. Essa é a diferença entre ser controlado pela sombra e aprender com ela. A sombra não precisa dirigir o carro, mas você precisa saber que ela está sentada dentro dele. Se não fizer isso, ela poderá assumir o volante em momentos de estresse, medo ou rejeição. Você reagirá de maneira desproporcional, repetirá comportamentos que prometeu abandonar e depois se perguntará: por que eu fiz isso de novo? Talvez porque uma parte inconsciente de você ainda esteja tentando proteger uma ferida antiga. Agora, existe uma distinção que precisa ser feita. Não é sua culpa ter sido condicionado, mas é sua responsabilidade começar a se libertar do condicionamento quando se torna consciente dele. Você não escolheu todas as crenças que recebeu. Não escolheu as críticas que ouviu na infância, as expectativas que colocaram sobre você ou o medo que aprendeu a carregar. Mas, depois de perceber como esses padrões funcionam, você pode escolher se continuará obedecendo a eles. Essa escolha é difícil, porque a inconsciência oferece conforto. É mais fácil dizer que nada pode mudar. Mais fácil culpar a família, o passado, a economia, o azar ou as circunstâncias. Às vezes, ser vítima parece mais seguro do que assumir o próprio poder. Porque quando você é apenas vítima, não precisa decidir. Mas quando reconhece que possui alguma responsabilidade, também reconhece que possui alguma capacidade de ação. E isso assusta. Assusta perceber que talvez você possa mudar. Assusta porque, a partir desse momento, algumas desculpas perdem força. Você já não pode dizer que não sabia. Já não pode fingir que não percebeu. Responsabilidade não significa culpa. Culpa diz: você é imperdoável. Responsabilidade diz: agora que você percebeu, pode escolher o próximo passo. Essa diferença pode salvar uma vida. Você não precisa punir a pessoa que foi. Precisa começar a cuidar da pessoa que está se tornando. E talvez essa seja a maior batalha. Não contra o mundo, mas contra o hábito de esperar permissão. Você espera ter mais dinheiro, mais tempo, mais segurança, mais coragem. Espera que as circunstâncias se organizem completamente para então começar. Mas as condições perfeitas raramente chegam. Enquanto você espera, alguém com menos recursos começa. Alguém com mais medo dá o primeiro passo. Alguém sem garantias decide tentar. Isso não significa que você deva agir de forma irresponsável ou abandonar tudo impulsivamente. Significa que preparação infinita também pode ser uma forma de fuga. Você não precisa ter certeza absoluta para agir. Precisa ter clareza suficiente sobre o próximo passo. Não precisa saber como terminar a jornada. Precisa parar de caminhar conscientemente na direção oposta àquilo que deseja. Existe um medo que muitas pessoas confundem com medo do fracasso, o medo do próprio potencial. Porque fracassar pode ser doloroso, mas continuar pequeno é familiar. Sucesso, por outro lado, exige que você abandone a identidade de quem sempre esperou, reclamou ou se escondeu. Se você realmente conseguir, talvez precise deixar de culpar as circunstâncias. Talvez precise ocupar espaço, talvez precise ser visto. E ser visto é assustador para quem passou a vida inteira tentando não incomodar.
Por isso, algumas pessoas sabotam oportunidades quando elas finalmente aparecem. Adiam, criam conflitos, encontram defeitos, esperam o momento em que tudo pareça impossível novamente, porque a impossibilidade é mais confortável do que a responsabilidade de tentar. Jung diria que o inconsciente tende a preservar aquilo que é familiar, mesmo quando o familiar é doloroso. O conhecido parece seguro apenas porque já foi experimentado. O novo exige presença. E estar presente significa sentir o medo sem transformar esse medo em uma ordem. Se essa mensagem está fazendo sentido na sua vida, inscreva-se no canal Jung Eterno, dê o seu like e escreva nos comentários: eu escolho olhar para mim. Não escreva isso para agradar ao canal. Escreva apenas se a frase representar uma decisão real. Seu comentário pode ajudar outra pessoa a perceber que não está sozinha nesse processo. E compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja vivendo no piloto automático, sustentando uma máscara e esperando um sinal para começar. Agora, vamos ao ponto central. A chave não é repetir frases positivas enquanto continua vivendo em contradição com aquilo que diz desejar. Não é fingir que tudo está bem. Não é imaginar um futuro perfeito para escapar do presente. A chave é a congruência. Congruência entre aquilo que você diz e aquilo que faz. Entre seus valores e suas escolhas. Entre a imagem que mostra e a verdade que esconde. Entre sua persona e sua sombra. Quando você diz que quer paz, mas mantém relações que exigem caos, existe uma divisão. Quando diz que deseja liberdade, mas organiza toda a vida para agradar aos outros, existe uma divisão. Quando afirma que quer começar, mas continua alimentando todas as desculpas que justificam a espera, existe uma divisão. Essa divisão consome energia. Você precisa vigiar o que diz, esconder o que sente e manter uma imagem que não consegue sustentar. Não é que o universo esteja punindo você. É que sua própria energia está fragmentada. Você deseja uma coisa, mas protege outra. Quer ser livre, mas teme perder a aprovação. Quer amar, mas mantém defesas que impedem a intimidade. Quer mudar, mas continua alimentando a identidade antiga. A congruência começa quando você deixa de mentir para si mesmo. Não precisa transformar tudo imediatamente. Sente-se em silêncio e faça uma pergunta. Em que área da minha vida estou fingindo? Talvez a resposta seja um relacionamento. Talvez seja o trabalho. Talvez seja a maneira como você se apresenta. Talvez seja a crença de que está satisfeito apenas porque tem medo de tentar outra coisa. Quando a resposta surgir, não discuta com ela. Não tente justificá-la imediatamente. Apenas reconheça. Diga: eu tenho fingido que isso está bem. Eu tenho fingido que não desejo aquilo. Eu tenho fingido que não estou cansado. Eu tenho fingido que não me importo. O reconhecimento não resolve tudo, mas abre uma rachadura na represa. E através dessa rachadura começa a entrar luz. O segundo passo é praticar um ato de autenticidade por dia. Pequeno, mas verdadeiro. Dizer não quando você realmente quer dizer não. Admitir que não sabe. Pedir ajuda, fazer uma ligação adiada, expressar uma necessidade sem transformá-la em cobrança, reservar tempo para algo que você abandonou. Você vai sentir medo. Isso não significa que está errado, significa que está atravessando o limite do familiar. O medo pode estar dizendo: isso é novo. Não necessariamente, isso é perigoso. Aprenda a diferenciar os dois. O terceiro passo é criar uma âncora. A versão antiga de você tentará voltar. Talvez amanhã, talvez em alguns dias. Ela dirá que você exagerou, que não era tão sério, que é melhor voltar ao conhecido. Por isso escreva. Pegue papel e caneta e responda: qual é a maior mentira que estou vivendo? Não escolha a mais bonita. Escolha a que mais dói admitir. Não precisa mostrar a ninguém. Escreva aquilo que você sabe,
mas continua tentando esconder. Depois, complete esta frase: eu tenho mentido para mim mesmo sobre... Não é um ritual mágico, é uma forma de tornar visível aquilo que estava sendo mantido na confusão. Quando uma verdade recebe palavras, fica mais difícil fingir que ela não existe. Hoje à noite, se sentir segurança para isso, leia o que escreveu em voz alta. Não para se punir, para se ouvir. A honestidade consigo mesmo não precisa ser violenta. Você pode reconhecer uma verdade sem transformar essa verdade em condenação. Talvez você tenha permanecido em uma relação por medo. Talvez tenha abandonado um sonho. Talvez esteja exausto de sustentar uma imagem. Talvez precise perdoar a si mesmo por não ter sabido antes. A pessoa que você foi não tinha a consciência que você tem agora. Não use o conhecimento atual para torturar o passado. Use-o para escolher melhor o próximo passo. A vida não muda porque você se culpa com mais intensidade. Muda quando você começa a agir com mais consciência. E amanhã, quando acordar, lembre-se deste momento. Não como uma promessa de que tudo ficará fácil, mas como um marco. Você pode se inscrever no canal Jung Eterno como um lembrete desse compromisso. Não como uma superstição, mas como uma forma de continuar em contato com reflexões que incentivam o autoconhecimento, a integração da sombra e a construção de uma vida mais autêntica. O universo não observa apenas o que você diz querer. A vida revela suas prioridades através daquilo que você repete. Você pode dizer que deseja liberdade, mas suas ações mostram a quem você obedece. Pode dizer que quer amor, mas suas escolhas mostram o quanto aceita ser diminuído. Pode dizer que busca propósito, mas sua rotina mostra o que você está disposto a proteger. Isso não é uma acusação, é um convite para observar. Se você quer saber o que realmente valoriza, observe seu tempo, sua energia e sua atenção. Eles estão sempre contando a verdade. Se essa mensagem ressoou em você, deixe o seu like e comente. Eu assumo a responsabilidade pelo próximo passo. Não pelo passado inteiro, não por tudo o que aconteceu, apenas pelo próximo passo. E compartilhe este vídeo com uma pessoa que talvez precise entender que responsabilidade não significa culpa e que recomeçar ainda é possível. Agora, volte ao conceito de sincronicidade. Talvez alguns acontecimentos não tenham uma explicação definitiva. Talvez existam coincidências. Talvez existam padrões que sua mente reconhece porque você está mais atento. Mas, independentemente da origem, o significado que você atribui a um acontecimento pode transformar sua relação com ele. Este vídeo não precisa ser um destino. Pode ser apenas uma pausa em que você se pergunta se quer continuar vivendo no automático. Uma pausa em que olha para a própria história sem fugir. Uma pausa em que decide que não precisa resolver tudo hoje, mas também não pode continuar fingindo que nada precisa mudar. A transformação real raramente chega como um raio. Ela chega em um dia comum, no momento em que você não responde como sempre respondeu. No dia em que reconhece que está cansado, na conversa em que finalmente diz a verdade, na decisão pequena que ninguém percebe, mas que muda seu relacionamento consigo mesmo. Você pode esperar uma grande revelação e perder centenas de pequenos chamados. A vida fala em detalhes. Um desconforto persistente, uma vontade que retorna, um sonho repetido, um relacionamento que produz a mesma dor, uma sensação de que você está representando um papel. Não transforme tudo em destino, mas não ignore tudo como acaso. Observe, pergunte, escute e depois haja com discernimento. Você não precisa cortar todas as pessoas da sua vida, abandonar seu trabalho ou destruir o que construiu para provar que despertou.
Às vezes, despertar significa permanecer, mas de uma maneira diferente. Permanecer sem se abandonar. Trabalhar sem transformar o cargo em identidade. Amar sem transformar a relação em prisão. Cuidar sem desaparecer. Ser responsável sem acreditar que precisa controlar tudo. A individuação não é uma fuga da sociedade. É a construção de uma relação mais consciente com ela. Você ainda terá obrigações, ainda enfrentará contas, perdas, conflitos e incertezas, mas não precisa entregar sua identidade a cada circunstância. Existe uma diferença entre ter problemas e ser definido por eles. Você pode estar endividado sem ser uma pessoa fracassada. Pode estar perdido sem ser incapaz. Pode estar sozinho sem ser indigno de amor. Pode ter errado sem ser um erro. A sombra se torna perigosa quando você acredita que ela é o todo. Você possui medo, mas não é apenas medo. Possui raiva, mas não é apenas raiva. Possui dor, mas não é apenas dor. Há também desejo, criatividade, coragem, inteligência, ternura e capacidade de recomeçar. Talvez essas partes tenham sido escondidas por tanto tempo que pareçam estranhas quando começam a retornar. Deixe que retornem. O mundo não precisa de mais uma pessoa perfeita. Precisa de pessoas inteiras. Pessoas que reconhecem seus limites, que assumem erros, que não transformam espiritualidade em superioridade, que não usam suas feridas para justificar crueldade, que conseguem dizer: eu não sei, eu preciso de ajuda, eu estava errado. E isso não funciona mais para mim, isso é força. A verdadeira força não é controlar todos ao redor, é não precisar controlar tudo para sentir que existe. Não é vencer todas as discussões, é não se perder em todas elas, não é nunca cair, é desenvolver uma relação consigo que permita levantar sem humilhação. E talvez seja isso que você esteja buscando, não uma vida sem desconforto, mas uma vida que faça sentido. Jung acreditava que o objetivo da vida não é alcançar uma perfeição impossível, é tornar-se mais inteiro. Inteireza não significa eliminar contradições, significa conseguir olhar para elas sem se fragmentar. Você pode ter ambição e compaixão, força e sensibilidade, medo e coragem, desejo de solitude e necessidade de conexão. Não precisa escolher uma única versão de si para ser aceitável. A vida amadurece quando você deixa de se reduzir a uma definição. Agora, faça uma pausa. Respire. Pergunte: qual parte de mim está tentando voltar? Talvez seja sua criatividade, sua capacidade de brincar, sua voz, sua sensualidade, sua curiosidade, sua coragem, seu direito de descansar, sua vontade de começar algo novo. Não ignore a resposta apenas porque ela parece inconveniente. Talvez ela não peça uma revolução. Talvez peça apenas espaço, uma hora, uma conversa, uma escolha, um pequeno início. Se essa mensagem está fazendo sentido na sua vida, inscreva-se no canal Jung Eterno, dê seu like, comente o que você reconheceu em si e compartilhe este vídeo com alguém que precisa olhar para a própria vida com mais honestidade e compaixão. Escreva nos comentários uma frase que represente seu momento. Eu escolho a verdade. Ou, se preferir, conte qual máscara você sente que está pronto para deixar para trás. Seus comentários podem criar uma conversa importante com outras pessoas que também estão atravessando esse processo. E agora, chegamos ao ponto mais importante. Você não precisa esperar que tudo mude lá fora para começar a viver de maneira diferente aqui dentro. Não precisa esperar que todos aprovem. Não precisa esperar que o medo desapareça. Não precisa esperar um sinal perfeito. O sinal pode ser a clareza que você já possui. O momento certo não é uma garantia de que tudo será fácil. É o instante em que você reconhece que continuar igual tem um custo maior do que tentar algo novo.
Kairos não é a promessa de que a oportunidade permanecerá aberta indefinidamente. É a percepção de que existe uma janela agora. Mas agir não significa correr sem pensar, significa parar de usar a espera como esconderijo. Você pode planejar, pode buscar orientação, pode organizar recursos, pode fazer terapia, pode conversar com pessoas confiáveis. Só não transforme preparação em uma forma sofisticada de nunca começar. O primeiro passo pode ser discreto, mas precisa existir. Talvez seja uma mensagem, um limite, uma inscrição em um curso, uma conversa com alguém que você ama, uma consulta, um currículo, uma página escrita, uma decisão de não voltar. A vida muda de direção através de passos concretos. Não basta reconhecer a verdade. É preciso construir um comportamento que não atraia imediatamente. Se você percebe que está em um relacionamento que o destrói, procure apoio e segurança antes de tomar decisões. Se reconhece que está emocionalmente esgotado, converse com um profissional qualificado. Se sua dor parece insuportável, não enfrente isso sozinho. Autenticidade não significa agir impulsivamente. Significa agir com honestidade, responsabilidade e cuidado. Você não precisa transformar este momento em um espetáculo. Pode torná-lo real em silêncio. Ninguém precisa saber que você decidiu mudar. A mudança será percebida pelos limites que você estabelece, pelas escolhas que repete e pelo modo como passa a tratar a si mesmo. O universo não precisa de um anúncio. Sua vida precisa de coerência. E quando existe coerência, você para de lutar contra si mesmo. A energia que antes era usada para manter a máscara começa a estar disponível para criar, amar, aprender e agir. Você deixa de enviar sinais contraditórios. Diz não quando precisa dizer não. Diz sim quando realmente quer dizer sim. Para de procurar aprovação em quem não consegue oferecer reconhecimento. Para de chamar de prudência aquilo que no fundo era medo. Isso não fará de você uma pessoa indiferente. Fará de você uma pessoa mais inteira. O mundo exterior talvez não mude imediatamente. Algumas pessoas podem continuar as mesmas. Problemas podem permanecer. O passado não será reescrito. Mas sua posição diante de tudo isso mudará. E essa mudança altera o que você percebe, o que tolera e o que escolhe. Você começa a notar oportunidades que antes não enxergava porque estava ocupado demais tentando sobreviver. Encontra pessoas que conseguem se relacionar com a sua versão mais verdadeira. Abandona portas que pareciam importantes, mas que só levavam de volta ao mesmo lugar. Não é mágica. É consciência em movimento. Você não estava destinado a permanecer preso. Estava condicionado a repetir. E condicionamento pode ser examinado, questionado e transformado. Talvez não em um dia, mas em cada dia. A versão antiga de você não precisa morrer em um momento dramático. Ela pode perder força toda vez que você escolhe uma resposta diferente. Toda vez que não mente, toda vez que não se abandona, toda vez que respeita seu limite, toda vez que age apesar do medo, toda vez que aceita ser visto como realmente é. A mudança acontece assim, pequena, silenciosa, persistente. Até que um dia, você olha para trás e percebe que não está mais na mesma prisão. A porta estava aberta, mas você precisava acreditar que tinha o direito de atravessar. Agora, responda com sinceridade. Você vai continuar desempenhando o papel que recebeu ou vai começar a escrever uma vida que reconhece como sua? Vai continuar esperando alguém autorizar sua mudança ou vai assumir a responsabilidade pelo próximo passo? Vai continuar chamando de destino aquilo que repete sem consciência ou vai começar a observar os padrões que conduzem suas escolhas? A decisão não precisa ser perfeita, precisa ser sua. Escolha a verdade, mesmo quando ela for desconfortável.
Escolha a consciência, mesmo quando ela remover suas desculpas. Escolha a inteireza, mesmo quando algumas pessoas preferirem sua versão fragmentada. Você não precisa fazer tudo hoje, mas faça alguma coisa que a versão antiga de você não faria. E faça isso com presença, porque talvez este momento não seja o fim de uma história. Talvez seja o primeiro instante em que você para de fugir dela. Se esta mensagem ressoou no seu coração, inscreva-se no canal Jung Eterno, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que ainda pode escolher. Comente: eu escolho acordar. Não como uma frase vazia, mas como uma decisão de prestar atenção àquilo que sua vida vem tentando mostrar. E quando o vídeo terminar, não corra imediatamente para a próxima distração. Fique alguns segundos em silêncio. Observe o que mudou dentro de você. Talvez seja apenas uma pergunta. Talvez seja uma sensação. Talvez seja uma verdade que você já conhecia, mas vinha tentando não ouvir. Não a expulse. Leve-a consigo. Escreva, reflita. Converse com alguém de confiança. Procure ajuda quando precisar. Transforme a percepção em um próximo passo concreto. Porque consciência sem ação pode se transformar em mais uma forma de acumular ideias sem mudar a vida. Você não precisa se tornar outra pessoa. Precisa parar de abandonar a pessoa que existe dentro de você. A máscara pode continuar existindo quando for necessária, mas agora você saberá que ela é uma máscara. A sombra pode continuar aparecendo, mas agora você poderá escutá-la sem entregar o controle. O medo pode continuar presente, mas não precisará comandar. E esse é o verdadeiro despertar. Não viver sem medo, mas viver sem permitir que o medo seja o único autor da sua história. O momento não volta exatamente igual, mas você não precisa esperar outro momento perfeito. Comece com este. Comece com uma verdade. Comece com um limite. Comece com um passo. A vida está passando, sim, mas isso não é apenas uma ameaça, é também um convite. Um convite para estar presente, para sentir, para escolher, para deixar de ser apenas o resultado do que fizeram com você e começar a participar daquilo que você fará com a própria vida. O passado explica muita coisa. Você ainda pode integrar as partes esquecidas, recuperar a coragem, recomeçar, pedir perdão, mudar de direção, criar algo novo, amar de maneira diferente, viver com mais verdade. Não porque o universo prometeu entregar tudo aos seus pés, mas porque, quando você se torna mais consciente, começa a perceber quais portas realmente deseja abrir e quais nunca deveriam ter sido perseguidas. Esse é o trabalho. Não implorar por uma vida nova enquanto continua mantendo os mesmos padrões, mas construir, escolha após escolha, espaço interno suficiente para receber uma existência mais coerente com quem você está se tornando. O momento em que tudo muda talvez não seja aquele em que o mundo se curva diante de você. Talvez seja aquele em que você deixa de se curvar diante da própria mentira. E a partir daí, nada precisa acontecer imediatamente para que algo essencial já tenha começado. Você viu. E depois que vê, não consegue mais fingir que não sabe. Obrigado por permanecer até aqui. Inscreva-se no canal Jung Eterno, ative as notificações e acompanhe os próximos conteúdos sobre Carl Jung, sombra, individuação, inconsciente e transformação interior. Deixe seu like, escreva seu comentário. Compartilhe esta mensagem com quem precisa ouvi-la. E quando você estiver diante da próxima escolha, lembre-se, você não precisa saber o caminho inteiro. Precisa apenas escolher o próximo passo que não traz sua verdade. A escolha sempre esteve aí. Talvez você só tenha esquecido que podia escolher. Agora você se lembrou, e isso já é um começo.